muita gente falava pra mim, é besteira, não é nada, não se preocupa à toa. E eu acho que não é se preocupar à toa. Eu acho que quando a gente pode, quando a gente tem a oportunidade de investigar, nem que seja pra ser à toa, pra ouvir não tem nada de errado. Mas se você tá sentindo que tem alguma coisa, vale a pena investigar. Porque se for alguma coisa, você descobre cedo, você tem a chance de tratar, de resolver. Então, eu acho que nunca achar que é bobagem, sabe? Aqui fica até um elogio pra vocês. Vocês levaram o tratamento da Gigi tudo com uma leveza muito grande, sabe? Então, assim, eu como profissional imaginei em vários momentos que o tratamento dela fosse demorar, que a gente fosse levar muito tempo. Até eu me surpreendi com a alta, né? Mas isso tem muita relação com a forma como vocês levaram. Assim, no sentido de estamos fazendo o que ela precisa, isso aqui não é nada demais, ela não está sofrendo, é um momento de diversão para ela e o problema foi resolvido, né? Isso é principal, né? Mas foi engraçado que quando a gente foi fazer a avaliação, eu tava com o Leandro falava pra mim que era bobagem, tá? Ele foi com essa, não, mas tudo bem, vamos lá, mas não vai ser nada. E eu tava meio, não, tudo bem, tomara que não seja nada, tal. Foi lá, e aí passou que tinha a questão da língua, da tensão, tudo. Eu saí de lá e comecei a chorar. E o Leandro, por que você tá chorando? Porque eu tinha que ter percebido antes. Mãe, né? Se culpando sempre. Eu tinha que ter percebido antes. E ele falou assim, amor, eu achei ótimo. Eu falei, como assim você achou ótimo? Porque agora a gente descobriu o que é e mas a gente vai resolver. Mas foi isso que eu senti, é disso que eu tô falando. E aí foi aí que também deu uma virada na minha cabeça. Então vamos fazer o que precisa fazer e vamos resolver. E foi. Então, isso. A gente foi levando depois de uma forma leve. Mas no primeiro momento foi um baque, né? Porque mães se culpam de uma forma que os pais não se culpam. Não, você tem que desencravar uma unha, a gente fica desesperada. Então, tem essa conotação de estar levando num médico, de estar levando num profissional da saúde, uma criança que é saudável. Principalmente perante os mais velhos, tá? Os avós normalmente costumam ter essa... na minha época não tinha nada disso. Não, né? mas foi legal até pra nossa família, porque todo mundo falava isso. Nossa, nunca tinha ouvido falar isso, mas que legal. E eles viram a diferença, sabe? Então, a minha mãe, todo que tava ali perto, eles falaram, caraca, Fabi, mas como em uma semana já deu uma diferença, ela começou a fazer isso. Então, todo mundo viu a diferença. Aí, antes todo mundo era bobagem, mas todo mundo viu e falou, nossa, que doido que na minha época não tinha isso. Mas é isso, né? A gente tá evoluindo, a medicina também tá evoluindo. E o legal de ver o conhecimento indo assim é porque eu tinha ali, eu sempre faço umas pesquisas com os pacientes da clínica e os pacientes que nos procuravam eram sempre assim, no começo, né, sei lá, 7, 8, 9 meses. E aí, conforme o conhecimento foi chegando, essas mães começaram a chegar, eu falo mães porque são 99% mães, os bebês começaram a chegar muito mais cedo. Então, com 4, 5 meses. E hoje, a gente pega os bebês direto da maternidade. Então, os pais vão pro centro lá pra gente avaliar com 1 mês, com 15 dias. O que isso significa? Significa que esses pais estão tendo esse olhar e a gente tá gastando um tempo ínfimo para tratar essa criança, para ela ter um desenvolvimento livre depois. Então, isso é muito legal, esse conhecimento chegando, né? Não, isso que a gente, também essa questão que eu falei da culpa, né? Às vezes a gente tem algum problema na amamentação e a gente não pensa que o problema pode estar relacionado a alguma questão do bebê. A gente sempre põe a culpa na mãe. Porque não tem leite, porque isso, porque aquilo, porque o bico é invertido, enfim, às vezes não. Eu ouvi uma essa semana, não, né? Eu ouvi uma essa semana que a mãe falou pra mim, em avaliação, eu não amamentei, eu perdi a amamentação logo no começo, mas o médico me explicou que é porque ele nasceu numa época de muito frio, então ele não conseguiu mamar. Aí eu fiquei olhando e falei, o frio agora, não, nós vamos colocar na conta do frio também. Então a galera, o pessoal lá do norte, gente, né, da Noruega, nunca vai amamentar. Gente, olha, assim, de verdade, assim, então fica sempre na conta da mãe, viu? E a gente sabe hoje que é 0,01% de casos que tem a ver com alguma coisa relacionada à mãe, né, o distúrbio da amamentação. Mas a gente sempre coloca, sempre a mãe que não consegue, eu não consegui amamentar, e às vezes é o bebê que não, né, é a frase que a gente mais ouve, eu não consegui amamentar. E aí a gente falou dessa questão de estimular o bebê. Então tem vários tipos de atividade que a gente pode fazer. E você dá muitas dicas lá no seu Instagram para cada fase, para cada etapa que a gente pode ajudar. Então, lógico, se não fizer nada, o bebê vai engatinhar? Vai engatinhar. Mas você pode fazer ali, então, como a gente tinha as lições de casa, né? Colocar as almofadas pra Gigi passar por cima, pra ela fazer o gato. E era muito engraçado que ela empurrava a almofada e passava. Gigi tava em outro nível já. Outro nível, mais esperta do que a gente. Mas tem vários tipos de atividade, né? Hoje eu tava vendo no seu Instagram, inclusive, uma que eu preciso começar a fazer com a Gigi, que é colocar as coisinhas na parede. Porque agora ela fica de pezinha, né? Então, colocar
estímulos, brinquedos, coisinhas que ela levanta para alcançar. Então tem várias coisas, né? As pessoas confundem muito, Fabi, que eu acho que hoje é o meu maior dilema no Instagram, assim, é esse. As pessoas confundem muito o incentivo com o exercício. E eu me esforço muito para fazer as pessoas entenderem que, assim, quando a gente fala de incentivo, a gente está falando de dar oportunidade para o bebê. Então, o que é o que são os incentivos que eu falo tanto no Instagram? É você preparar o ambiente, você deixar ali uma outra coisa disponível para aquele bebê se desenvolver com oportunidade. Não tem nada a ver com a gente ficar 2, né? Então, muitas vezes as pessoas me ouvem falando e falam, nossa, ela fala como se eu tivesse o dia inteiro para ficar exercitando o bebê. E não é isso. Então, por exemplo, isso que você falou da parede, né? É a dica para a criança andar. Pegar um monte de bexiguinha, colar ali, né? Enfim, e você colocar ali, e obviamente você supervisionando aquilo, deixar esse bebê explorar. Né? Então, muitas vezes a gente vai nas lojas caras e compra brinquedos carésimos e coloca lá, achando que isso é um excelente incentivo. Sim. E não é disso que a gente fala. Então, quando eu falo de colocar o bebê em cima da sua perna, de deixar o bebê te escalar, a gente está falando de provocar oportunidades e não de ficar exercitando esse bebê o dia inteiro. Sim. Não, e essa questão do brinquedos caros, né? Às vezes a criança gosta das coisas mais simples. A gente gosta de caixinha de remédio, etiqueta. Tá barato, aí, o que eu fiz? Eu peguei um ursinho de pelúcia, aquele polvinho, peguei as etiquetas todas da roupa dela, minha avó costurou uma em cada pontinha. Ela ama, gente. Gente, adorei a dica! Então, assim, ela gosta de coisa... O que não é brinquedo é aquela controle remoto. Lógico, toda criança gosta de controle remoto. Então, às vezes é isso, que nem bexiga. E tem coisinhas que ela possa... E com segurança, óbvio, né? Que não tenha nenhum tipo de problema. Mas que ela possa explorar. E outra coisa que eu queria falar, que eu queria que você falasse aqui, da importância do tummy time desde pequenininho, né? De colocar de barriga pra baixo, desde pequenininho. Eu, no começo, não colocava muito, e era tipo assim, tão pequenininha, ficava no colo. Então, não tinha essa questão de, pode sim pôr no chão, coloca no chão desde pequeno. Eu não tinha essa noção da importância de deixar desde pequenininho, de ter esse ambiente do chão, de deixar o bebê explorar. Então, o que acontece assim, em 94, se eu não me engano, 94, 96, existiu uma campanha nos Estados Unidos chamada Back to Sleep, que foi uma campanha para evitar a síndrome da morte súbita. Essa campanha, eles fizeram uma investigação, isso é um dado importante para todo mundo que te escuta aqui saber. Eles fizeram uma investigação para saber por que esses bebês morriam durante a noite, né? E muita gente acha que a morte súbita está relacionada ao bebê sufocar. Né? E não é isso, quando as pessoas faziam autópsia desses bebês, a gente não encontrava sinais de sufocamento, né? Era uma morte súbita mesmo. E aí o que eles investigaram? Quais fatores estavam ligados a esse bebê morrer subitamente durante o sono? Né? E aí eles viram que eram bebês menores de 6 meses, bebês que estavam no posicionamento de bruços no sono noturno, bebês que tinham pais fumantes, pessoas que fumavam ali no ambiente, que estavam em ambientes quentes, não ventilados, que tinham kit berço e que tinham travesseiro. Então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram, a Academia de Pediatria fez uma campanha para todos esses fatores serem evitados. Então, aquela coisa, travesseiro só depois dos 2 anos, vamos abrir as janelas do quarto, abolir kit berço, tudo isso. E no meio disso, começou a campanha de dormir de barriga para cima, né? E a gente teve, obviamente, com todos esses recursos, uma queda na síndrome de morte súbita, o que é ótimo, mas a gente teve um índice, por exemplo, de 600% do aumento de assimetrias cranianas e de torcicolos. Por quê? Porque esses bebês pararam de ficar de bruços durante o dia. Então, acabou assim que foi uma grande confusão até hoje, né? A gente tem essa coisa do tummy time, porque as pessoas entenderam que colocar o bebê de barriga para baixo era um problema. E não é isso, na verdade, a gente fala de não colocar durante o sono noturno nos primeiros 6 meses de vida do bebê e nesse tipo de ambiente, né? Então, quando esse bebê já se vira sozinho durante a noite, a gente pode ficar tranquila, sem nenhum problema. Durante o dia, esse bebê pode dormir sonecas de bruços tranquilamente, né? Quando a gente pensa no modo como a gente dorme de bruços, né? Porque é muito gostoso dormir acolhido ali, né? Então, é uma posição de conforto. E eu até criei um projeto agora que eu devo soltar nos próximos meses, mas ele é um projeto, que ele foi um projeto que eu estou escrevendo há cerca de 2 anos, porque ele é um projeto que trata sobre o benefício do bruços nos primeiros 4 meses de vida, porque hoje é o nosso calcanhar de Aquiles. As pessoas
E assim, é normal, Fabi, você foi pra casa com a Gigi, você tá com um ser muito pequenininho. Então, o que você quer? Alimentar, trocar a fralda, manter ele acolhido no colo, mas as pessoas não entendem que o tummy time, ele pode ser feito nessas situações. Sim. Então, posturas como colocar o bebê de barriga para baixo no colo, no braço, no Nas seu perninhas peito, aqui. nas pernas, em almofadas na cama do seu lado, com a sua supervisão, tudo isso é muito possível. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.